Eu fui usuária de pasta baixa de cocaína dos meus 13 anos até aproximadamente os meus 20 anos. Eu comecei a vender as coisas que eu tinha, eu comecei a buscar o mundo da prostituição, a vender o meu corpo por coisas poucas. Eu comecei a ser escrava de Satanás. E por muitas e muitas vezes eu tinha um desejo muito grande no meu coração de poder mudar de vida. Só que parece que aquilo que estava me dominando até aquele exato momento era mais forte do que eu. Muitas e muitas vezes eu sentei em beiras de calçadas amanhecidas, aproximadamente umas 5 horas da manhã, porque é o horário que você não tem mais recursos, é um horário que você já passa todo o efeito daquela noite vivida, é um horário do arrependimento, e eu chorava muitas e muitas vezes procurando alguém, algo que pudesse me tirar, me libertar daquela situação que eu vivia. Eu lembro que uma vez eu estava andando numa avenida aqui da cidade, e isso já era quase 5 horas da manhã, e eu já conhecia a palavra Deus, né? Eu já tinha ouvido falar nesse nome, mas eu não sabia do que ele era capaz de fazer. Eu não conhecia ele profundamente. Então eu lembro que uma determinada noite, né, eu andando nessa avenida, já umas 5 horas da manhã, eu comecei a dar uma crise de choro. E eu lembro que um dia eu estava andando nessa rua e eu lembrei do hino. E mestre, eu preciso de um milagre, né? Que eu comecei a cantar esse louvor no meio da rua e comecei a clamar ao Senhor. Falei, meu Deus, eu não suporto mais isso. Na minha mente voltava aquela criança, aqueles sonhos, aqueles projetos, né? Aquilo tudo que eu sonhava em ser quando eu crescesse. E por às vezes eu sinto que pode ser também por desobediência, por não escutar, né? Principalmente aqueles que nos amam, aqueles que querem ver o nosso bem. Muitos, mesmo que não fosse do coração, mas da boca para fora, as pessoas me desejavam morte, porque o meu caso era um caso impossível aos olhos do homem, né? Mas ninguém sabia que existe um Deus todo-poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que transforma, que cura, que liberta, que salva, que restaura vidas. Então eu tive uma oportunidade um dia de conhecer uma casa de recuperação na cidade de Cuiabá, e lá foi quando eu tive o meu primeiro contato com o Senhor, né? Ouvir falar que existe é uma coisa, mas você sentir o sobrenatural de Deus é extraordinário. Então foi quando eu conheci a presença, né, do Senhor pela primeira vez na minha vida, e foi quando eu comecei a me dedicar e a buscar mais as coisas de Deus. Foi quando eu comecei a frequentar a igreja, foi quando eu comecei a buscar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada é impossível para Deus. A vida que eu vivia, a escravidão que eu vivia das drogas, a rejeição que eu tinha, porque até então eu não passava de uma usuária de drogas, né? Então a gente é rejeitado. As pessoas acham muito que isso é falta de vergonha, que a pessoa não tem vergonha. Gente, isso é uma doença. Sabe, isso é uma doença que está destruindo muitas vidas, muitas almas. Muitas pessoas precisam de apoio, de acolhimento. Quando os meus irmãos passavam na rua, que eu estava amanhecida, tipo mulambenta, suja, jogada, abandonada, eles viravam o rosto para mim, e aquilo me doía muito na minha alma, porque até então não era aqueles os meus projetos que eu tinha um dia feito para a minha vida. O meu sonho era estudar, o meu sonho era me formar, o meu sonho era, sabe, totalmente diferente. E eu vendo que eu não tinha conseguido alcançar tal objetivo, então a rejeição deles me doía muito. E eu sei que tem muitas crianças, muitos adolescentes que são rejeitados por pais, né? Mas isso também não é um impedimento de você ser alguém na sua vida. Isso não é um impedimento de você mostrar que você pode, que você vai conseguir, que você dá conta. Mas eu louvo a Deus porque eu tive uma mãe presente. Às vezes era por causa da minha desobediência, né? Às vezes a gente não queria escutar um conselho, a gente acha que os pais estão errados e que a gente tem razão. A gente tem um Deus que ele é misericordioso e que ele levanta, da onde você tiver caído, ele te levanta para vencer. Então foi o que Deus
Deus fez comigo. Eu acabei com as minhas coisas, tudo que eu tinha era nas drogas. Eu pesava no máximo 50 quilos. A droga, ela é uma destruição, não somente por fora, mas também como por dentro do nosso organismo. Hoje eu tenho um pouco de memória um pouco afetada, eu creio que Deus vai restaurar, né? Mas ela deixou ainda algumas sequelas na minha vida. Teve uma vez, uma fase da minha vida que eu era até de menor nessa época. Eu conheci uma casa noturna, uma boate, e por algum tempo eu comecei a me envolver com as drogas lá. Comecei a comprar excessivamente, a investir tudo que eu tinha, as minhas coisas materiais, trocar pelas drogas, né? E chegou num determinado tempo que eu não tinha mais o que trocar, eu não tinha mais o que oferecer, e eu comecei a acumular dívidas. E nesse decorrer de tempo, eu não podia sair da casa, eu fiquei presa, eu fiquei condenada até eu pagar a minha dívida para que eu fosse livre, né? Para que eles pudessem me libertar. Eu virei uma escrava, né? Por falta de entendimento, de não conhecer as coisas de Deus e acreditar que o mundo é o melhor, eu fui atrás de um futuro, e na verdade foi um dos caminhos da minha destruição. Porque muitas vezes eu chorava à noite querendo sair daquele lugar, mas eu não podia, eu era obrigada a continuar ali para que eu viesse pagar o que eu tinha consumido. Quanto mais eles puderem te dar e te empurrar para te endividar, é o que eles fazem. Então, para poder segurar a gente, né, de alguma maneira você fica preso a essas dívidas, né? Você é humilhado, você sofre ameaças. Eu lembro que uma vez o dono deste lugar colocou um revólver na minha cabeça para que eu viesse confessar a ele coisas que ele queria saber, que estava acontecendo dentro da propriedade dele. Eu me vi muitas vezes no laço da morte. Eu tive oportunidades de ter sido uma pessoa melhor, eu tive oportunidades de procurar um caminho melhor, mas eu não quis, eu optei achando que eu ia me dar bem, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive revólveres apontados para mim. Eu lembro que uma vez eu estava na cidade de Primavera do Leste. Eu estava próxima a completar os meus 19 anos, e eu tava na esquina de um barzinho, né, de um bar, e essas mulheres desse bar se enfureceram comigo, e essas 4, 5 mulheres vieram pra cima de mim, e faltava menos de meia hora para mim completar os meus 19 anos. Pode-se dizer que eu passei o meu aniversário naquele dia sendo espancada. Eu tenho minha filha de 10 anos, a Ludmila, que foi gerada nas drogas, né? Minha mãe teve que pegar ela numa certa idade, porque eu comecei a ficar irresponsável também com ela, porque a droga queria mesmo de qualquer jeito, né, me destruir. Então ela foi uma criança gerada nas drogas. Hoje Deus me concedeu esse milagre dela ser perfeita, saudável. Então hoje eu sou uma pessoa grata a Deus por tudo. Deus me tirou das drogas, Deus mudou a minha história. Depois que eu comecei a procurar a igreja mesmo, me firmar, Deus tem me renovado minhas forças. Eu tenho tentado fazer a obra do Senhor, tenho tentado ir atrás de vidas, né? Tentar fazer, ajudar alguém que precisa, alguém que tá lá no chão, falar para ele que tem sim uma chance, que pode ter sim uma oportunidade de mudar. E eu agradeço muito a Deus mesmo por Deus estar realizando hoje os meus sonhos. Nunca vai ser tarde para recomeçar, nunca vai ser tarde para você acreditar que Deus, ele é fiel. A vida, ela é maravilhosa. Hoje eu sei o que é viver, hoje eu sei o que é comer um lanche, hoje eu sei o que é ir tomar um sorvete. Então hoje eu sinto prazer nisso, de poder andar aqui na cidade, das pessoas poderem ver o quanto que eu mudei, o quanto que Deus foi maravilhoso na minha vida, a transformação que eu tive. E eu louvo e agradeço a Deus por hoje eu estar aqui de pé, por Deus ter tido misericórdia da minha vida, porque muitos desceram à sepultura da minha época. Eu já cheguei a usar drogas, ajoelhada, chorando e pedindo a Deus que Deus me ajudasse a sair da situação que eu me encontrava. Se por algum momento você está aí dentro de um quarto pensando que acabou para você, que não tem mais solução, levanta a tua cabeça, procura uma igreja, procura uma pessoa espiritual, alguém que vai te dar uma força positiva para que você venha
sair da situação que você se encontra. O meu testemunho não é falar, mas é as pessoas ver, porque o meu caso, como muitos diziam, era somente Deus, e Deus, ele foi maravilhoso e me socorreu.